Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Fernando Gentil, a gente está no canal de contabilidade. E no dia de hoje, eu estou em Recife, né? A gente está falando da Universidade Federal de Pernambuco, e a gente vai conversar com o Anderson, né? Então eu vou pedir para o Anderson se apresentar um pouco. Acho que ele está no Rio de Janeiro e está trabalhando com auditoria, né? Da minha parte, eu só vou mencionar que para os alunos que estão começando a contabilidade agora, existe uma ansiedade muito grande sobre a discussão se a profissão vai terminar, sobre até a função do professor, se não vai existir mais. Então, eu chamei o Anderson, né, até pela mudança de geração, por ele ser muito mais jovem, através da professora Gislane, que é a professora da UFRJ, para a gente ter essa entrevista com ele e saber qual é a impressão dele, a perspectiva, o que ele recomenda para os alunos que estão iniciando a contabilidade agora, né, sobre a função de auditoria, necessidade de tecnologia. Então, tudo bem, Anderson? Boa tarde. Passa a palavra. Boa tarde, professor Fernando. Muito obrigado pelo convite. Então, eu me chamo Anderson Luiz, eu estou aqui no Rio de Janeiro. É, Curso Ciências Contábeis na UFRJ. Já estou no meu último período. Eu atuo com auditoria contábil desde 2018, se eu não estou enganado. Início de 2018. Entrei como trainee. E essa foi a minha primeira experiência com a área contábil, diga-se de passagem. Assim, o que eu queria deixar aí pro pessoal, né, que tem a curiosidade de como é a auditoria contábil, é, ela é muito boa, você consegue adquirir uma experiência muito ampla de toda a parte contábil, tá? E você precisa estar ali por volta do quinto período, mas nada te impede de você iniciar bem lá no início da faculdade, tá? Então, e assim, pelo menos da parte da contabilidade, uma das áreas da contabilidade é uma parte que eu mais gosto. Você tá sempre vendo, você tem a oportunidade de ver novas empresas, conhecer novas pessoas, até mesmo novos lugares. É muito trabalhoso, mas é muito bom. Com um ponto aí que o pessoal também comenta, mas contabilidade vai acabar em algum momento. Pô, por que você escolheu contabilidade? Eu queria falar também um pouquinho da minha história, por que eu escolhi contabilidade, e falar também que essa história de que a contabilidade vai acabar é uma história já bem antiga. Desde quando eu entrei na faculdade, a contabilidade ia acabar, e tá aí até hoje. E, e Deixa eu eu, te eu fui mais. interromper um pouco, Sim, só para a gente ter um caminho assim na nossa conversa, né? Você é aluno da Federal do Rio de Janeiro e eu estou aqui em e Recife, né? A capital de Pernambuco. E eu acredito que a gente vai vendo que com a norma internacional a gente vai falando a mesma linguagem, né? Vão mudar algumas coisas com relação a impostos, com relação a alguma legislação específica do estado, do município, algumas características. Mas assim, no geral, o que eu queria falar contigo é o seguinte: as três atividades que só o contador pode fazer são auditoria, perícia e dar aula no ensino superior. Né? Isso é até questão do exame de suficiência, que cai bastante. Então, eu gostaria de saber de você com relação às atividades de rotina. Quando eu trabalhei com auditoria, né, eu acabei o curso em 2006, imagina. Então, já vai fazer um tempo bem grande aí, uhum, quase 20 anos. E a gente fazia conciliação na mão, imprimia muito papel, tinha muita tinha muita necessidade de muito mais horas de trabalho do que agora, né? Mas eu não sei se para você, a gente estava conversando um pouquinho antes, você vê a questão de
da praticidade digital ou muito mais da insegurança do digital. Porque, querendo ou não, eu, por exemplo, eu pegava as notas fiscais, talão de nota fiscal, somava, conferia, calculava imposto, outra pessoa calculava depois, e assim os documentos eles davam base para as operações. E os registros com base nos documentos. Mas agora, com tudo digital, até a recepção é digital, a fotografia do produto que chegou é digital, a conferência é digital. Então, a minha curiosidade com relação a essa questão do documento digital, do sistema que você recomendaria para o aluno hoje fazer, se ele quer entrar numa empresa de auditoria, né? As habilidades que você vê, que muitas vezes vocês reclamam muito que não tem na universidade. E eu acho que isso vai ser da vida toda e de todos os cursos. Não tem como a gente estar alinhado com o mercado, né? Tem como estar próximo. Mas aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa aflição, essa É, dificuldade. então, na auditoria, assim, teve a evolução tecnológica, teve, mas muita coisa ainda não é tão tecnológica assim. Assim, eu acho que o mais tecnológico que a gente tem, apesar de a gente já possuir vários sistemas aí é, que nos auxilia na auditoria, a maioria das vezes a gente vai ter ali como o nosso. Vai estar sempre com a gente ali é o nosso Excel. O Excel e fórmula de Excel. Você tem que ter um bom Excel. É, até mesmo para você efetuar os cálculos. Matemática financeira cobra-se muito. Para conferências ali de conciliação bancária, a gente recebe muita documentação digital, digitalizada hoje em dia. A gente não recebe tanto papel. Mas assim, em tecnologia mesmo, você ter mais familiaridade com os sistemas do que você mexer nele, assim, num sistema específico, digamos assim. Mas o pacote Office tem que estar sempre em dia. Sua dica já foi excelente. Então, É, o Excel já era da minha época, vê? Então, o Excel continua sendo como. continua até hoje. O Excel, porque você fala assim, cara, mas hoje em dia já tem sistemas de auditoria que você pode usar. A maioria desses sistemas, eles têm o Excel embutido dentro deles. Então Uhum, acaba funcionando mais como um sistema de arquivar os seus WPs, que são os papéis de trabalho, ou do inglês work papers, né? Do que uhum. você sabe, utilizar do sistema para fazer, sei lá, cálculos de conferência de SF, SCD, quando você está ali mais voltado para a área da auditoria tributária. Que não é o meu caso, eu sou mais da contábil mesmo, normal. Pronto, eu acho que já para não ficar tão exaustivo, né? Não cansar tanto você, a gente está em horário de trabalho, agora são quase 3 da tarde, dia 5 de junho, né? Eu falando aqui da UFPE contigo, querendo saber das questões práticas. A questão minha, né, que eu acho que eu coloco para você é assim: primeiro, são duas perguntas por último, eu prometo. Primeiro, você aprendeu Excel na universidade, e se você não aprendeu com Excel, se você acha que iria ajudar muito você ter aprendido a auditoria com Excel ou a contabilidade com Excel? É a primeira pergunta. E a última pergunta, né, que eu considero, é a característica de comportamento, que é uma característica que a gente não vai estudar na contabilidade, mas que a gente pode observar que talvez seja a paciência, né, a atenção, e que pode ser desenvolvida até através de jogos, através de uma leitura diferente, ou então do desenvolvimento de habilidades diferentes do que a gente tem na universidade hoje. Aí, muitas vezes, o professor ele critica, ele não quer que o aluno fique no use o Excel, ou use um jogo, ou use o celular, mas aí eu queria saber da sua, você como está na prática, talvez você perceba que talvez, se na universidade fosse desenvolvida algumas habilidades, elas poderiam estar contribuindo mais, avançariam mais, talvez até o próprio inglês, saindo um pouco da questão de sistema, sabe?
Então, eu vou deixar para você essas duas últimas, né, se Então, o Excel na é, prática ou não, e depois essa qual a outra habilidade, viu? o meu caso ele foi um pouco diferente, tá? Porque o meu Excel eu achava que ele era intermediário. Quando eu cheguei lá, eu descobri que o meu Excel era básico. E na faculdade, aqui na UFRJ, eu não tive a oportunidade de aprender a contabilidade trabalhando com o Excel. Eu aprendi fazendo ali no caderninho, olhando o quadro, o professor passando e eu passando tudo no meu caderno. Então, assim, a auditoria eu já peguei um pouquinho ali com o Excel, que o professor, ele na época da pandemia, que eu tive a aula, então ele passava no Excel, então foi facilitando, e eu também já estava com mais experiência ali em auditoria mesmo, quando eu puxei a matéria. Então, assim, o diferencial para quem quer começar com auditoria é ter o Excel. O inglês é bom, para quem tem um diferencial, mas o Excel é muito importante. Em questões comportamentais que eu vejo ali no dia a dia de quem está começando, aí que às vezes a pessoa ela é meio. É um ambiente novo para ele, que o pessoal começa como trainee e às vezes acaba não tendo tanta postura no trabalho, mas às vezes é mais por falta de experiência mesmo com o trabalho em si, que eu acredito que possa ser um pouco mais trabalhado, assim, até mesmo na faculdade. Em todos esses casos, você trabalhando um pouco na faculdade ali, você mostrando no dia a dia ali, na prática, facilita muito para quem quer ingressar ali na área da auditoria. Inclusive, em questões comportamentais. Mas assim, é meio difícil. Você vai vendo também, até quando você vai vendo a diferença também de quem está entrando na faculdade agora e quem já está para sair, até a questão da vestimenta, você vê que tem uma diferença, né? Então, o pessoal chega mais tranquilo, mais relaxado ali. E quando você vai ver, o cara já está saindo ali como um contador. Ele já está ali se vestindo como um contador, como um auditor, entendeu? Então, vai muito assim do desenvolvimento mesmo de cada aluno, conforme ele vai descobrindo. Mas eu acho que facilitaria se a gente já mostrasse isso desde o início para eles. É. E Não, eu essa questão da recomendo. habilidade, habilidade é que eu estou te perguntando, porque às vezes eu participei de muita seleção, sabe? Eu sou de São Paulo e eu fiz muita seleção durante o período da faculdade. Então, eu já fiz seleção de auditoria que era fazer a conciliação de uma conta inteira, assim, de um razonete, de um relatório mensal, e ver depois ela dá um tempo, a pessoa dava um tempo e depois ver quem conseguiu conciliar mais com o menor número de erros. Então, Uhum, isso a gente sai de um modelo que era muito baseado no papel, na atenção, aquele comprometimento de um modelo que eu acho que é uma diminuição de risco, porque o sistema ele uhum, consegue fazer e você verificar. Então você já tem uma segunda checagem quando você faz que o sistema já fez. Então você tem que estar atento, tem que analisar. São essas habilidades assim que eu perguntei para você e às vezes até uhum. as pessoas que acabam exercendo os cargos mais elevados, conseguindo subir muitas vezes mais tranquilamente, é porque são pessoas mais centradas, que têm hábito de leitura, que têm calma para Sim. fazer revisão. Então, essas características não mudaram. Eu acho que Não, essas não alteraram. eu que estou te perguntando assim. E talvez até que seja, não sei se alguma atividade digital você faz por aplicativo, antes isso não existia, ou tudo está baseado no sistema. Mas hoje em dia eu nem considero a questão de você ver meu comportamento com relação à roupa, a, Uhum. eu acho, a usar tatuagem, a usar piercing. Isso aí já seria É um outro ponto, então, no caso. outro ponto, mas eu também acho que isso tem sido cada vez menos relevante, né? Exato, Minha exato. opinião. Eu fico com a opinião. É assim, é porque com relação a isso eu ainda prefiro. Eu sou. Apesar de eu parecer ser novinho assim, eu já tenho meus 30 anos, então eu ainda Veja, tenho jovem, bem esse, jovem. esse ar de
a pessoa tem que ser centrada, ela tem que ser comprometida com o que ela está fazendo, ela tem que ter atenção, tem que ser proativa, e isso permanece até hoje, porque o nosso trabalho, ele é um trabalho de revisão, bem ou mal, né? Então, antes a gente revisava e a gente gastava-se mais tempo fazendo essas revisões por ser manualmente ali tudo tudo físico, você não tinha tanto documento digital, não tinha um sistema para fazer para você. Então, a sua atenção, ela era muito grande que você tinha que ter. É, Hoje em dia ela permanece, porque o que, que acontece? Às vezes a pessoa, por estar sendo feito algumas coisas pelo sistema, alguns lançamentos, a pessoa acaba se acomodando, vai falar assim, o e sistema já fez, aí você perde um pouco da sua atenção no que você está fazendo, porque acha que já está certo, porque foi o sistema que fez. Mas não confiança. necessariamente vai estar certo, porque foi o sistema que fez. Então a pessoa precisa ter atenção até nesse ponto. Ela tem que lembrar que alguém lançou no sistema antes do sistema contabilizar ali para eles. Eu acho bem bacana tudo que você está falando, porque eu costumo falar até em sala de aula assim, quando a gente está dando uma consultoria ou trabalhando para um cliente, né? E a gente manda um e-mail, depois eu mando outro e-mail corrigindo aquele e-mail, depois no final do dia eu vejo que está errado e mando outro e-mail. Isso tem a ver com as impressões de confiança. Né? Sim. Muitas vezes a gente vai perdendo a confiança e o trabalho, o serviço da gente, o honorário, é pago com base nessa confiança que existe, né? Do profissional que vai revisar. Então, se ele está errando, se ele está muito distraído, se ele está descomprometido, isso vai desvalorizando o serviço. E eu acho bem interessante, assim, como essa questão continua muito séria. Embora haja uma modernização, as pessoas se achem mais abertas, na hora que eu tenho R$ 1 milhão e quero fazer um investimento, eu vou analisar muito bem quem é que vai fazer a gestão desse recurso, né? E isso Uhum. passa por vários filtros, né? Desde a sua comunicação até a maneira como você está concentrado para lidar com o problema, como você consegue corrigir ou não. E eu achei Uhum. bacana, assim, tudo que você falou casa bastante, né, com exceção da questão do sistema. Eu acho que essa questão do sistema me surpreendeu um pouco, porque eu achava que o sistema já tinha diminuído o risco bastante. Mas, na realidade, ele diminui por um lado e traz outras questões, que é você ficar Sim. confiando no sistema, de repente passar uma fatura desapercebida, um valor que o sistema, talvez por erro, né, ele Uhum. apresentou. Então, achei muito bacana, assim, conversar Sim. contigo e conectar, principalmente para os estudantes, que algumas características se modernizaram, claro, não vai ser porque a pessoa está com uma camisa de botão ou uma camiseta que ela vai ter mais ou menos confiança, mas a sua postura profissional, ela vai estar Acima de tudo, tem que ter a postura, né? Porque a pessoa. A gente até, o pessoal da auditoria até brinca. A pessoa, quando ela chega lá, os trainees que chegam novos, a gente olha para a cara de cada um e já vê. Ó, aquele dali não tem o perfil de auditor. É que pela legal. postura em si, não é nem pela vestimenta, e sim a postura que ele tem. Se a pessoa ela é uma pessoa questionadora, se ela questiona, por que está sendo feito esse lançamento? Isso daqui não deveria ser lançado na outra conta? Por que ela foi lançada aqui? Essa questão da indagação também ela permanece um Até ponto hoje, forte. Uma pessoa questionadora, você entender o que você está fazendo também conta muito. que Eu, legal. Nossa, achei muito bacana o que você falou agora no final. A gente vai chamar isso assim de ceticismo, né? A gente tem que estar sempre uhum, desconfiado, sempre cético, sempre em alerta. E aí tem gente que realmente não aceita mais tranquilo, está muito distraído, e é muito bacana você falar. Mas, isso. Anderson, quero agradecer pelo seu tempo, né? Esse vídeo vai ficar gravado, vou passar para a professora Gislane, né? E receba um abraço daqui de Recife, espero que você possa vir
pessoalmente em qualquer momento, contar com a gente por aqui também. Eu que agradeço o convite novamente. Fico muito grato pelo convite de vocês. Eu fiquei meio nervoso porque eu nunca. Ainda mais eu sabendo que eu tô sendo gravado, eu acabo ficando meio nervoso na hora de falar, mas eu acho que eu consegui passar um pouquinho da visão. É, agradecer o pessoal e que vai nos assistir também. Agradecer a professora Gislaine, que infelizmente ela caiu na nossa transmissão, mas super grato pelo convite. É, e eu acho que é isso. Já fui em Recife, o pessoal super gente boa. Já fui mais de uma vez, inclusive. Que Então, bacana. só mandar um Volte, abraço volte. para todos. Tá E um bom. muito obrigado. Tá bom. Até mais. Obrigado, Anderson. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora?